Uma mulher na Austrália deixou sua casa e desapareceu sem deixar rastros, deixando seu marido e 2 filhos para trás. Parentes tentaram entrar em contato com ela, mas após várias semanas de tentativas mal-sucedidas, decidiram recorrer à polícia. Uma investigação foi conduzida e concluiu-se que a mulher não estava em perigo e tinha o direito de controlar seu próprio destino. Desde então, ela não entrou em contato com sua família, e somente 40 anos depois eles descobriram a chocante verdade. Lynette Joy Dawson nasceu em 5 de maio de 1948, no estado australiano de Nova Gales do Sul. Ela cresceu em uma grande e amorosa família, com 2 irmãos e uma irmã. Juntamente com seus pais, eles moravam na pequena cidade de Clovelly, que é essencialmente uma área de Sydney. Lynette era uma criança alegre, tinha muitos amigos e sempre tentava ajudar seus entes queridos. Seus pais decidiram enviá-la para a Sydney Girls High School, acreditando que seria a melhor escolha para ela. A escola frequentemente realizava eventos em conjunto com a Sydney Boys High School, e em 1965, em um desses eventos, Lynette conheceu um rapaz chamado Chris Dawson. Ambos tinham 16 anos e logo o casal começou a namorar. Após concluir a escola, Lynette decidiu seguir uma carreira na medicina. Ela queria ajudar as pessoas, então optou por se tornar enfermeira, ao mesmo tempo em que trabalhava meio período em uma creche. Quando Chris e Lynette tinham 21 anos, decidiram se casar. O casal se casou em 1970. Os recém-casados se mudaram para o subúrbio norte de Sydney, chamado Bayview, onde a mulher conseguiu um emprego em um hospital local. Chris estava ativamente envolvido em esportes e jogava rugby profissional desde 1972. Ele tinha um irmão gêmeo chamado Paul, com quem estava no mesmo time esportivo. Mais tarde, ambos decidiram encerrar suas carreiras profissionais e se tornaram treinadores de educação física em uma das escolas de Sydney. Chris e Lynette sonhavam com uma família grande, mas tiveram dificuldades para ter isso por um longo período. Após 6 anos de tentativas mal-sucedidas, começaram a considerar a adoção de uma criança de um orfanato, mas Lynette finalmente engravidou e o casal teve sua primeira filha, seguida pela segunda. Lynette e Chris estavam felizes por finalmente terem filhos, e sua família parecia exemplar para amigos e conhecidos. No entanto, logo os primeiros sinais de problemas começaram a aparecer. Os amigos de Lynette começaram a notar hematomas e lesões em seu corpo. Quando questionada sobre isso, Lynette afirmava que não era nada sério e que seus amigos não deveriam se preocupar. Os amigos de Lynette estavam preocupados com ela, mas não viam o que estava acontecendo como algo realmente terrível. Naquela época, a violência doméstica não era considerada um crime grave aos olhos de uma parte significativa da sociedade na Austrália. Além disso, todos que conheciam Chris o consideravam um marido amoroso e um pai cuidadoso, que nunca demonstrou sinais de agressão e era uma pessoa positiva. Portanto, seus amigos tentavam não interferir em seu casamento e esperavam que o casal resolvesse seus problemas. Mas a relação entre Lynette e Chris apenas continuou a se deteriorar. Lynette percebeu que seu marido havia se afastado dela e estava preocupada com o futuro de sua família. Poucos anos após o nascimento de suas filhas, decidiram usar os serviços de uma babá. Chris sugeriu esse trabalho a uma de suas alunas de 15 anos, Bev Senali, mas ela não ficou nesse emprego por muito tempo. Ela testemunhou Chris levantando a mão para Lynette 2 vezes e decidiu sair depois disso. Chris ofereceu esse emprego a outra de suas alunas, Joanne Curtis, de 16 anos. Após algum tempo, Joanne teve problemas em sua família e Chris ofereceu que ela ficasse com eles por algum tempo, para que pudesse passar mais tempo cuidando das crianças até que a situação em sua família melhorasse. Apesar de sua bondade e desejo de ajudar as pessoas, Lynette era contra isso. Ela estava profundamente preocupada com os problemas em sua própria família e não queria que outra pessoa estivesse constantemente presente em sua casa. No entanto, Chris insistiu, e em outubro de 1981, Joanne se mudou para morar com eles. A jovem morou com eles por cerca de 1 mês, até Lynette descobrir que seu marido estava dormindo com Joanne. Foi um verdadeiro choque para ela e outro golpe para o casamento deles. Ela expulsou Joanne de casa, mas decidiu não se divorciar de Chris. Lynette queria manter sua família unida pelo bem de seus filhos, e continuou a amar seu marido apesar de suas ações. Apenas alguns meses depois, em 3 de dezembro de 1981, Lynette enfrentou outro choque. Chris a deixou um bilhete dizendo que estava deixando a família. Ele escreveu que se mudaria para outra cidade com Joanne e pediu à esposa que não o retratasse de forma negativa para as crianças. Lynette ficou arrasada com essa notícia, mas alguns dias depois, ela foi surpreendida novamente. Chris retornou para casa porque Joanne mudou de ideia sobre viver com ele em outra cidade e ele pediu para ser aceito de volta e ela aceitou.
Porém nada mudou. Chris passou a véspera de Ano Novo com Joanne, deixando sua esposa sozinha com as crianças. Naquele momento, Joanne se mudou para a casa do irmão de Chris, que ficava na mesma rua. Apesar de tudo o que estava acontecendo, Lynette queria manter a família unida, não importando o que, então ela decidiu se inscrever em terapia familiar. Chris era contra essa ideia, mas ela conseguiu convencê-lo. Ela foi ver o especialista logo após o Ano Novo, e parecia que a terapia teve um efeito positivo em seu relacionamento. Chris começou a passar mais tempo com sua esposa e mostrou um desejo de consertar tudo. Em 8 de janeiro de 1982, Lynette ligou para sua mãe e disse que a terapia familiar estava indo bem. Eles também concordaram em se encontrar com ela e outros parentes na praia local no dia seguinte, porém sua mãe achou que o discurso de sua filha parecia um pouco confuso, como se Lynette estivesse bêbada. Então a mulher explicou que Chris havia preparado uma bebida alcoólica para ela. No dia seguinte, os parentes estavam esperando por Lynette na praia, mas ela não apareceu. Eles ligaram para a casa dela e Chris disse que havia levado sua esposa até o ponto de ônibus. Naquela manhã, ela iria à loja para devolver algumas roupas que não serviam e após isso iria encontrar seus parentes. No entanto, ela nunca havia chegado até eles, e seus parentes começaram a se preocupar. À noite, Chris ligou para a mãe de Lynette e disse que sua esposa havia entrado em contato por telefone. Ela disse que, por causa dos problemas em seu casamento, havia decidido ficar longe de casa por um tempo e juntar seus pensamentos. Seus parentes acharam estranho o que estava acontecendo, pois estavam cientes dos problemas que vinham se acumulando entre eles há anos, mas ainda não conseguiam imaginar Lynette deixando suas duas filhas. Ela amava suas crianças mais do que qualquer coisa no mundo e nunca mencionou considerar a possibilidade de ir embora. Os dias passaram, mas Lynette ainda não entrou em contato com sua família, o que só aumentou a preocupação deles. Em 12 de janeiro, Chris relatou que Lynette havia ligado para o telefone de casa e dito que estava bem. Desde então, ele havia falado com ela algumas vezes e disse aos parentes que ela havia usado seu cartão bancário. Apesar disso, sua família continuava duvidando que Lynette estivesse bem. Ela não sabia dirigir e não levou nenhum item que pudesse precisar para sobreviver. Ela até deixou para trás dinheiro que estava guardado em caso de emergência. 3 semanas depois, a filha mais velha de Lynette começou o primeiro ano escolar, já que o ano letivo na Austrália começa em janeiro, mas Lynette perdeu esse evento, o que causou ainda mais preocupação para seus parentes. Eles estavam praticamente certos de que algo ruim havia acontecido com ela, enquanto Chris afirmava que ela continuava ligando para casa regularmente, e a última ligação foi no final de janeiro. Desde então, Lynette não havia entrado em contato. Em 18 de fevereiro, 6 semanas após Lynette sair de casa, seu marido foi à polícia. Ele registrou um relatório de pessoa desaparecida e expressou suspeita de que, em meio a todos os problemas em seu casamento, Lynette poderia ter se juntado a alguma organização religiosa ou até mesmo a um culto. Seus parentes negaram tal possibilidade, já que Lynette não era religiosa e não frequentava a igreja. A polícia iniciou uma busca, mas não tinha absolutamente nenhuma pista. A mãe de Lynette e outros membros de sua família estavam certos de que ela nunca deixaria sua casa, abandonando suas filhas, então eles acreditavam que ela havia sido sequestrada ou que alguma outra tragédia havia ocorrido. Apesar disso, a polícia concluiu que Lynette de fato havia saído de casa, pois não tinham evidências falando o contrário. Eles tentaram encontrá-la por um tempo e depois interromperam a investigação. Chris publicou uma mensagem para Lynette no jornal local pedindo para ela voltar para casa. Ele escreveu que a amava e estava ansioso por sua ligação. Ele também ligou para todos os seus amigos tentando encontrar alguma informação sobre o paradeiro de sua esposa. Apesar do empenho de Chris em encontrar Lynette, ele se divorciou dela um ano após seu desaparecimento, e no ano seguinte, ele se casou com Joanne Curtis, sua ex-aluna e amante que havia se mudado para morar com ele em 10 de janeiro de 1982, um dia depois de Lynette desaparecer. Joanne se tornou a madrasta das filhas de Lynette, e Chris, não querendo traumatizar as crianças com histórias do desaparecimento de sua mãe, disse às crianças que Joanne era sua mãe verdadeira. Os parentes de Lynette não estavam felizes com o que estava acontecendo, mas não podiam fazer nada a respeito. Eles pararam de confiar na polícia, pois esta havia interrompido as investigações há muito tempo devido à completa falta de pistas. Além disso, eles nem tentaram questionar todos os seus parentes e amigos, e o caso foi abandonado quase imediatamente, sem uma investigação adequada. Chris e Joanne mudaram-se para Queensland com as crianças, vendendo sua casa antiga. Chris cortou praticamente todos os laços com os parentes de sua ex-esposa, ligando para sua mãe apenas ocasionalmente.
Mais tarde, Chris e Joanne tiveram uma filha, 6 anos se passaram, e durante esse tempo Lynette nunca entrou em contato com ninguém. Isso continuou até 1990, quando algo inesperado aconteceu. Chris e Joanne se divorciaram e logo depois Joanne contatou os parentes de Lynette para transmitir informações chocantes. Ela disse que suspeitava que seu marido havia assassinado sua ex-esposa o tempo todo. Segundo ela, um mês antes do desaparecimento de Lynette, Chris havia falado sobre contratar um matador de aluguel para se livrar dela. No dia exato em que ela desapareceu, ele disse a Joanne que Lynette havia partido para sempre e nunca mais voltaria. Ela também aconselhou a polícia a procurar no quintal da casa onde Lynette e Chris moravam. Em 1991, a polícia questionou Chris. Ele disse que sua ex-esposa estava apenas tentando manchar seu nome e que não tinha nada a ver com o desaparecimento de Lynette. Ele admitiu que a mulher estava fazendo isso intencionalmente para obter a custódia da filha deles após o divórcio. Na época, o tribunal estava decidindo quem teria a custódia da criança e a prisão de Chris seria benéfica para Joanne. A polícia apreendeu os telefones de Chris e de seu irmão, mas nada suspeito foi encontrado, então os investigadores mais uma vez abandonaram o caso, considerando as palavras de Joanne duvidosas. O caso permaneceu adormecido por mais 9 anos até 2000, quando a polícia decidiu escavar o quintal da antiga casa de Chris. Mas houve um problema: devido à falta de financiamento, eles só escavaram a área ao redor da piscina. Essa área foi escolhida após a polícia conversar com os novos proprietários. Segundo eles, durante a venda, Chris perguntou persistentemente se eles planejavam mudar alguma coisa exatamente nesse lugar. A única coisa que a polícia conseguiu encontrar foi um cardigan rosa rasgado. Os investigadores admitiram que poderia ter pertencido a Lynette e poderia conter alguma evidência, mas a análise de DNA não encontrou correspondências com Lynette. Um ano depois, o caso foi novamente trazido à atenção. Desta vez, o procurador estadual concluiu que Lynette foi morta por alguém que ela conhecia. A polícia retomou a investigação, interrogando seus amigos e parentes, mas não conseguiram encontrar nenhuma pista. Somente em 2003, 2 anos depois, os investigadores anunciaram publicamente que consideravam Chris um suspeito. Eles queriam acusá-lo de assassinato, mas isso não aconteceu. Devido à completa falta de evidências, o homem não pôde ser condenado, mas os investigadores conseguiram encontrar muitas testemunhas que relataram que Chris e seu irmão tinham relacionamentos íntimos regulares com suas alunas. No entanto, nenhuma acusação foi feita nesse assunto e, como resultado, o caso estagnou novamente. Em 2006, Chris afirmou que viu sua esposa entre os figurantes de uma série filmada na Inglaterra, mas ninguém conseguiu encontrar nenhuma evidência para apoiar suas palavras. Em 2010, após 28 anos do desaparecimento de Lynette, a polícia anunciou uma recompensa de $100 mil por informações sobre o desaparecimento dela, e 4 anos depois, dobraram o valor. Apesar do grande número de apelos, isso não trouxe nenhum resultado e eles não conseguiram encontrar nenhuma pista confiável. Nos casos em que uma recompensa monetária é prometida, sempre há muitas pessoas que querem ganhar algum dinheiro extra, e elas estão dispostas a inventar qualquer informação apenas para conseguir o dinheiro. Em 2015, a polícia escavou uma parte da antiga casa de Chris na tentativa de encontrar o corpo de sua esposa, mas não tiveram sucesso. O ponto de virada neste caso ocorreu em 2018, quando um podcast sobre o desaparecimento de Lynette foi lançado e ganhou enorme popularidade na Austrália. Argumentos foram apresentados a favor do marido de Lynette ser responsável por seu assassinato. O podcast foi ouvido por vários milhões de pessoas, o que levou a uma onda de indignação pública. Os australianos acusaram a polícia de negligência e exigiram que o culpado fosse punido. O autor do podcast, Edley Thomas, conversou com os parentes de Lynette e tentou encontrar novas pistas. Embora não tenha conseguido encontrar nenhuma nova evidência contra Chris, a indignação pública foi suficiente para iniciar uma nova investigação. Como resultado, em 5 de dezembro de 2018, detetives prenderam Chris pela primeira vez sob acusações de assassinato. Ele continuou a insistir em sua inocência e foi liberado sob fiança antes do início do julgamento. O processo arrastou-se por vários anos. Em 2019, ele compareceu perante um juiz e afirmou que não matou sua esposa. O julgamento deveria ter começado em 2020, mas os advogados de Chris consistentemente atrasaram o processo. Eles insistiram que, devido à cobertura generalizada do caso na mídia, seu cliente tinha uma atitude tendenciosa contra ele mesmo, então exigiram que o júri fosse abandonado e conduzisse um julgamento em que apenas o juiz tomaria a decisão. Em maio de 2022, essa demanda foi aprovada e o julgamento finalmente começou.
Os advogados de Chris insistiram que não havia uma única peça de evidência contra seus clientes e todas as acusações eram baseadas em preconceitos sociais devido ao podcast. Segundo eles, o autor apresentou sua opinião de tal maneira que muitos acreditavam na culpa de Chris e se recusavam a avaliar adequadamente a situação. Apesar da falta de evidências diretas, do lado da acusação, eles construíram seu caso com base em uma multiplicidade de fatores indiretos. Parentes e conhecidos de Lynette, que repetidamente viram sinais de abuso em seu corpo, testemunharam no tribunal, e Lynette admitiu a eles que Chris era responsável pelos seus machucados. Seus vizinhos, que testemunharam o homem batendo nela, também testemunharam no tribunal. Eles contaram que no dia anterior ao desaparecimento de Lynette, quando ela voltou para a terapia familiar, ela tinha hematomas no pescoço. Uma das principais testemunhas era Joanne, que revelou que, ao ficar mais velha, percebeu como seu relacionamento com Chris era prejudicial. Ele ficou obcecado por ela quando ela tinha apenas 15 anos. Ele deixaria bilhetes em sua mochila na escola e a convidaria para sair. Ele foi persistente e não aceitou um não como resposta, então a jovem sentiu que não tinha para onde recorrer. Segundo Joanne, Chris controlava completamente sua vida. Ele dizia o que vestir, com quem falar e o que fazer. Ele monitorava todos os seus movimentos e não suportava quando as coisas não saíam conforme o planejado. Como resultado, a mulher concluiu que o homem poderia ter facilmente matado sua esposa. Segundo a acusação, Chris queria encerrar o casamento há muito tempo, mas teria perdido parte de sua propriedade e a guarda das crianças no divórcio, então decidiu matar Lynette e encenar seu desaparecimento. Além disso, ele queria se livrar dela para que não interferisse em seu relacionamento com Joanne. Os advogados de Chris, por outro lado, insistiram que Joanne inventou tudo isso para difamar intencionalmente seu ex-marido. Eles também chamaram várias testemunhas que afirmaram ter visto Lynette anos após seu desaparecimento. Esses depoimentos tornaram-se a principal defesa, mas não havia evidências para apoiar suas alegações. A acusação acreditava que esses depoimentos eram simplesmente fabricados e que, se Lynette estivesse viva, teria entrado em contato com seus parentes e filhas ao longo dos anos. Quanto às ligações telefônicas que Chris supostamente recebeu no primeiro mês do desaparecimento dela, nenhuma evidência de sua existência pôde ser encontrada. A acusação argumentou que a mulher já estava morta naquela época e o homem inventou tudo para convencer os parentes de Lynette de que ela estava bem. Na visão do juiz, Chris matou a mulher em 9 de janeiro, dirigiu seu corpo em uma direção desconhecida e o escondeu em algum lugar. Como a polícia foi negligente em seu trabalho, naqueles anos nenhuma investigação adequada foi realizada, embora os motivos do assassino sempre fossem óbvios. O julgamento durou 10 semanas. Em 30 de agosto de 2022, o juiz considerou Chris culpado. Alguns meses depois, no início de dezembro, a sentença foi anunciada: 24 anos de prisão com a possibilidade de solicitar liberdade condicional após 18 anos de prisão. Considerando que ele terá 92 anos até esses 18 anos passar, Chris talvez não viva para ver esse tempo. Após a sentença ser anunciada, os parentes de Lynette, incluindo sua filha mais velha, falaram. Ela não duvidava mais que seu pai havia matado sua mãe e disse que suas ações haviam destruído sua vida. A mulher exigiu que seu pai confessasse onde ele havia escondido o corpo de Lynette para que a família finalmente pudesse enterrá-la, mas Chris permaneceu em silêncio e olhou para o chão enquanto sua filha falava. Apesar de quase 41 anos terem se passado desde o assassinato de Lynette, seus parentes ainda esperavam encontrar seus restos mortais. Chris, que agora tem 74 anos, continua a insistir em sua inocência, mas nem mesmo seus próprios filhos acreditam nele. Assim, um dos casos mais notórios da Austrália foi resolvido em grande parte graças a um podcast que atraiu a atenção de milhões de pessoas para esta história. Se a polícia tivesse conduzido uma investigação adequada desde o início, o assassino poderia ter sido punido imediatamente após o crime, e não após 4 décadas.